Futebol. Antes de tudo eu quero agradecer quem se inscreveu no canal e curtiu nossos vídeos. Sem demora, vamos ao que interessa. São os palpites de 1º de novembro, segunda-feira. Primeiro jogo é na Ucrânia, o Dnipro contra o Minaj. Meu palpite para esse jogo é que Casa vença. Nos últimos 5 jogos aí do Dnipro, ele perdeu 2 jogos e venceu 3. O time do Minaj nos últimos 5 jogos perdeu 3 jogos e empatou 2. O último confronto aí que foi em 24 de abril, na casa do Dnipro, foi 3-0. O Dnipro jogando em casa aí nos últimos 5 jogos venceu 4 jogos, perdeu apenas um jogo aqui por Zoya, foi 4-0 por Zoya. Porém, o time do Minaj jogando fora de casa é um péssimo visitante. Vocês observarem, já faz mais de 20 jogos que ele não ganha. Então o Dnipro para vencer é o melhor prognóstico para esse jogo, com certeza. Próximo jogo é na Noruega, o Rankan contra o Ralphs. No palpite para esse jogo é que ambas as equipes marquem. Nos últimos 5 jogos do time do Rankan, ele vem de 3 empates e 2 vitórias. Em 2 oportunidades tivemos ambas marcas. Nos últimos 5 jogos do time visitante, ele vem de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Em 4 oportunidades tivemos ambas marcas. No último confronto aí, que foi em 22/9 na casa do Rankan, o Ralphs venceu por 2-1. E no penúltimo confronto, quem foi em 26/6 na casa do Ralphs, o Ralphs também venceu por 2-1. Nesses 2 jogos tivemos ambas marcas. Ou seja, acredito que tenha ambas marcas, o Rankan é o favorito. Porém, observei que o Ralphs, jogando fora de casa, ele sempre faz gol na maioria das vezes. Próximo jogo é na Noruega, o Jerv contra o Gorud. Meu palpite para esse jogo, mais 2 gols e meio. O time do Jerv nos últimos 5 jogos, ele vem de 3 empates e 2 vitórias. Em 3 oportunidades, bateu mais 2 gols e meio. O time visitante, por sua vez, nos últimos 5 jogos, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Em todas as oportunidades, bateram mais de 2 gols e meio. Time visitante jogando fora de casa, para vocês terem noção aí, nos últimos 5 jogos, todos bateram mais de 2 gols e meio. E o Jerv jogando em casa, nos últimos 5 jogos, 4 oportunidades, bateu mais de 2 gols e meio. O último confronto foi 23/8 aí, na casa do Gorud. O Jerv ganhou de 3-2, tivemos 5 gols. Não acredito que 2 gols e meio saia desse jogo tranquilamente. Próximo jogo é na Espanha, o Rayo Vallecano contra o Celta de Vigo. O Rayo Vallecano é o 6º colocado do campeonato, o Celta de Vigo é o 14º colocado do campeonato. Nos últimos 5 jogos do Rayo Vallecano, ele vem de 3 vitórias, 2 derrotas. E nos últimos 5 jogos do Celta de Vigo, ele vem de 3 derrotas e 2 vitórias. No último confronto aí, que foi em 2019, foi 2-2, então a gente não pode tomar por base isso. 2019 já faz muito tempo. Porém, o Rayo Vallecano, nos últimos 5 jogos jogando seus domínios, ganhou simplesmente todos. Celta de Vigo jogando fora de casa, é um time muito irregular. Ele vem de 2 vitórias, 1 derrota, 2 derrotas e 1 empate. Então acredito que pelo momento que o Rayo Vallecano jogando em casa, caso o empate seja o prognóstico mais correto para esse jogo. Próximo jogo é na Dinamarca, o Odense contra o Aarhus. Meu palpite para esse jogo é menos de 3 gols e meio. Nos últimos 5 jogos do time do Odense, ele vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Em 2 oportunidades, passamos de 2 gols e meio. E nos últimos 5 jogos do time visitante, ele vem de 3 derrotas e 2 vitórias. No último confronto, que foi 29/8 aí, foi 2-2 na casa do Aarhus. Então não acredito que não saia mais de 3 gols nesse jogo. Vai ser um jogo equilibrado. Se vocês observarem aí, nos últimos 5 jogos do time do Aarhus jogando fora de casa, apenas uma oportunidade bateu mais 3 gols e meio. Não acredito que no mínimo 3 gols saia nesse jogo. Não vai passar disso. Próximo jogo é na Noruega, o Alesund contra o Start. O palpite para esse jogo, mais 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos do time da casa,
ele vem de 2 vitórias e 3 empates. Em 4 oportunidades tivemos mais 2 gols e meio. E nos últimos 5 jogos aí do time do Start, ele vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Em 4 oportunidades tivemos mais 2 gols e meio. Último confronto, que foi no dia 30 de maio, o Start ganhou de 2-0. Porém, eu observei que o Start, jogando fora de casa, na maioria dos seus confrontos, passam de 3 gols e meio. Não acredito que 2 gols e meio saia tranquilamente nesse jogo. Próximo jogo é em Países Baixos, o Jong Ajax contra o Telstar. Meu palpite para esse jogo, mais 2 gols e meio. O Jong Ajax aí nos últimos 5 jogos ganhou 3 jogos, empatou 1 jogo e perdeu 1. Em 4 oportunidades passamos de 3 gols e meio. O time visitante, por sua vez, o Telstar, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em 3 oportunidades passamos de 3 gols e meio. O último confronto foi no dia 12 de maio, na casa do Telstar, foi 2-1 por Jong Ajax. Eu acredito que vai ser um jogo bem movimentado, para a gente assistir pelo menos uns 3 gols nesse jogo. Próximo jogo aí na Irlanda, o Patricks contra o Bohemians. Meu palpite para esse jogo é que ambas as equipes marcam. O Patricks, nos últimos 5 jogos, vem de 4 vitórias e 1 derrota. O Bohemians, por sua vez, vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. No penúltimo confronto, que foi no dia 21 de maio, o Patricks ganhou em casa de 2-1 do Bohemians. Tivemos ambas marcas, tivemos 2 gols e meio. E no último confronto na casa do Bohemians, o Bohemians ganhou de 3-2 do Patricks. Eu acredito que esse é um excelente jogo pra gente ir de ambas marcas, porque o Bohemians jogando fora de casa, ele sempre costuma marcar gols. E o Patricks jogando seus domínios também sempre costuma fazer gols. Então ambas marcam, o prognóstico mais correto para esse jogo. Próximo jogo é na Colômbia, o Huila contra o Deportivo Cali. O palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio. Nos últimos 5 jogos da time da casa aí, ele vem de 5 derrotas. Time visitante, o Deportivo Cali, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Time da casa jogando em casa nos últimos 5 jogos, em 4 oportunidades passamos de 2 gols e meio. Então acredito que 1 gol e meio no mínimo saia nesse jogo sem sustos. Próximo jogo aí, Barcelona, no Equador, Barcelona contra o 9 de outubro. A banca está dando o 9 de outubro como zebra, eu não vejo isso. Apesar de no confronto direto, Barcelona ter uma certa vantagem. Porém, nos últimos 5 jogos, Barcelona vem de 4 derrotas e 1 vitória. O 9 de outubro aí, nos últimos 5 jogos, vem de 3 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. Tivemos 2 confrontos esse ano aí, um que foi em 16 de maio, na casa do 9 de outubro, o Barcelona ganhou de 1-0. E no último confronto na casa do Barcelona, Barcelona também ganhou de 1-0. Porém, eu acredito que pelo momento que ambos os times estão passando, acredito que empate ou fora seja o prognóstico mais correto para esse jogo. Próximo jogo aí, Brasileirão, Brasil, Série A, Corinthians contra Chapecoense. Aqui eu não tenho muito o que falar, o Corinthians precisa vencer esse jogo aí para se consolidar ali na zona de classificação da Libertadores. Então o meu palpite para esse jogo é casa vencendo por mais de 1 gol e meio. Acredito que o time do Corinthians consiga fazer 2 gols aí, jogando seus domínios. Chapecoense já está rebaixado aí, não tem muito o que fazer, a não ser a vitória do Corinthians por no mínimo 2 gols de diferença. Próximo jogo aí na Colômbia, o Quindio contra o Santa Fé. Meu palpite para esse jogo é empate ou fora. O Santa Fé aí, nos últimos 5 jogos, vem de 4 vitórias, vem muito bem, e apenas 1 derrota. O time da casa, por sua vez, vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O último confronto foi em 2016, então não tem como a gente tomar por base nada aqui. Porém, o time do Quindio jogando em casa vem de 2 derrotas, 3 vitórias. Santa Fé jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, não perdeu para ninguém. Então acredito que empate ou fora seja o prognóstico mais correto para esse jogo.
Deixar aqui o primeiro bilhete pronto. Na Noruega, o Rankan contra o Ralf, ambas as equipes marcam. Lembrando que o time visitante sempre faz gol, jogando fora dos seus domínios. Noruega, Gerv e Gurud, mais 2 gols e meio. Eu acredito que saia tranquilamente nesse jogo, 2 gols e meio sem susto. Casa o empate na Espanha, Rayo Vallecano e Celta de Vigo. Chance dupla aqui, eu acredito que no mínimo empatar o Rayo Vallecano consiga. Uma pequena aposta de R$20, por retorno possível de R$56. Próximo bilhete aí na Dinamarca, o Odense contra o Aarhus. Total de gol no jogo, menos de 3 gols e meio. Próximo jogo é na Noruega, o Aalesund contra o Ikstart. Palpite para esse jogo, mais 2 gols e meio. Países Baixos aí na Holanda, o Ajax Amsterdão contra o Telstar, mais 2 gols e meio. Uma aposta de R$20, um possível retorno de R$48,80. Próximo jogo aí, próximo bilhete no Brasil, Brasileirão. Corinthians e Chapecoense, casa vencendo por mais de 1 gol e meio. Lá no Equador, Série A, o Barcelona de Guayaquil contra o 9 de outubro, empate ou fora. Uma cotação de 3,01 aí, uma aposta de R$20, um possível retorno de R$60,20. Então, galera, esses foram os palpites para essa segunda-feira aí, 1º de novembro. Esse mês seja um mês abençoado pra gente aí. Quem puder dar aquela moral, se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo. Você ajuda muito fazendo isso. Desde já eu agradeço. Um abraço, uma ótima segunda-feira e até o próximo vídeo.